conteúdo de história. É um dos conteúdos mais importantes que nós trabalhamos no ensino fundamental. E também nós já estamos no penúltimo conteúdo de história. Então, né, chegará um gostinho de saudade que nós vamos acabar sentindo, né, porque nós já estamos finalizando o nono ano. E a gente não poderia deixar de tratar esse conteúdo como um dos mais importantes de história e que realmente vocês precisam compreender, vocês precisam assimilar, porque é um conteúdo importante não apenas para a gente saber conteúdos. Claro que isso é super, mega importante de história nós sabermos. Porém, a gente deve saber esse conteúdo de história porque ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa história. E esse período, sem dúvida, ele é importante que a gente compreenda porque foi um dos períodos mais terríveis da história do Brasil. E sendo assim, além de ser um período terrível, nós precisamos conhecê-lo para que a gente possa também continuar lutando pelos nossos direitos. Que durante esse período a população brasileira ela não tinha liberdade, não poderia falar, não poderia participar de movimentos sociais. E hoje nós temos tudo isso graças à capacidade que a sociedade brasileira teve de participar, principalmente de uma sociedade moderna, de uma sociedade mais evoluída e que estivessem lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a partir de agora, nós estamos falando de um momento um dos momentos mais importantes da história do Brasil, que vai ser, então, a ditadura militar. E quando a gente fala, então, na ditadura militar, pessoal, é importante que a gente veja que ela teve uma duração de 21 anos. Então, desde 1964 até 1985, quem governava o Brasil eram os militares. E por isso que esse período é chamado de ditadura militar. Primeiro nós vamos tratar então o que significa a palavra ditadura. Quando a gente fala de ditadura, nós estamos falando de um governo que ele é autoritário e militar, porque foram os militares que governaram o Brasil. Então a ditadura militar foi o período em que os militares, o exército, a marinha, a aeronáutica, governaram o Brasil e eles estavam preocupados em manter a ordem no território brasileiro. Por isso que a gente pode observar que a ditadura militar no Brasil ela é representada pela repressão e também pela resistência. Então a gente vê que a repressão, a resistência são os pilares, é a base e é aquilo que é mais importante durante o período da ditadura militar. Nós vamos observar então que dentro da ditadura militar é importante que a gente compreenda práticas e os instrumentos de tortura, movimentos de resistência e protestos. Nós vamos ter o papel que a música e a cultura tiveram na luta contra a ditadura militar. E a gente tem que observar, então, que durante esse período em que a população ela passou por um período da ditadura militar, é importante, então, que a gente compreenda o quê? Por que os militares assumiram o poder aqui no Brasil? Em 1964, o Brasil ele era governado por um presidente chamado de João Goulart. E João Goulart ele queria transformar a sociedade brasileira, onde todos tivessem direitos iguais. Fosse ele rico, fosse ele camponês, fosse ele pobre. Né? E também a gente vê que a sociedade brasileira, principalmente, nós vamos ter, naquele período que muitas pessoas tinham medo, como ele queria mudar a sociedade brasileira para melhor, as pessoas também tinham medo que ele acabasse transformando o Brasil em um país que era socialista. Como hoje nós temos Cuba, nós temos China, o Vietnã. E o que é um país socialista? É um país onde as pessoas elas buscam melhores condições de vida. É importante que a gente veja que a partir desse momento, a população conservadora, ou seja, pessoas que tinham pensamentos antigos, se juntaram aqui no Brasil com a ajuda dos Estados Unidos e decidiram então apoiar os militares para que eles dessem um golpe e chegassem ao poder no Brasil. A gente vai dizer então que em 1964, várias pessoas, mulheres da Igreja Católica, nós vamos ter também os grandes empresários, nós vamos ter também os militares, nós vamos ter os grandes empresários do Brasil, a classe média, todos se uniram para, em uma grande passeata chamada de A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e naquele momento nós vamos ver que eles se uniram para expulsar o presidente do Brasil,
colocar os militares e assim estabelecer uma ditadura militar. E esse período da ditadura militar vai ser um dos períodos estabelecidos aqui no Brasil, de 1964, foi estabelecido no dia 31 de março de 1964 e terminou no ano de 1985. Então foram 21 anos de ditadura militar. E o principal pilar, a principal base da ditadura militar era a repressão e principalmente a gente vê a repressão e a falta de liberdade que as pessoas tinham aqui no Brasil. Ninguém poderia ser contra o militar, ninguém poderia expressar sua opinião, as pessoas eram torturadas, eram perseguidas, as pessoas eram mortas. E a gente vai observar que, sem dúvida, esse foi um dos períodos mais terríveis no Brasil. Um ponto negativo que nós enfrentamos hoje na sociedade brasileira é que muitas pessoas, por exemplo, em 2016, na época do impeachment da presidente Dilma, a população brasileira estava pedindo a volta dos militares no Brasil. Claro que isso é horrível para a nossa história. Não apenas como professor, mas como pessoa. Né? Naquela época, as mulheres eram estupradas, as pessoas eram perseguidas, eram torturadas, as pessoas eram mortas e ficavam assim. As pessoas elas não tinham direito à liberdade e à democracia. A gente vai observar então que é algo que é sem noção, é algo que não teve muita lógica não. Como é que uma pessoa ela vai lutar por algo que foi horrível para a nossa história? A gente vai observar então que os militares, com a ajuda de grande parte da população brasileira, estabeleceram no dia 31 de março de 1964 a chamada ditadura militar, o momento em que os militares assumiram o poder no Brasil e, com a ajuda dos Estados Unidos, também permaneceram permanecer durante 21 anos. A gente vê então por que os militares assumiram o poder no Brasil em 1964. Porque nós vamos ver que os militares disseram que tinha medo do socialismo se espalhar pelo Brasil e o Brasil se tornasse um país socialista. A gente vai observar que eles tinham alguma noção em afirmar isso? Não. A gente vê que naquela época o presidente do Brasil, que era chamado de João Goulart, a gente vê que ele queria mudar a sociedade brasileira. Porém a gente vê que isso não significa que ele era uma pessoa socialista. Ele queria apenas melhorar a vida da população. Ele queria distribuir terras entre a população. Ele queria que a população se alfabetizasse. Ele queria que os analfabetos pudessem votar. E a reforma tributária, ele queria que houvesse uma melhor distribuição de riquezas. Então, a gente vê que os militares utilizaram como justificativa para estabelecer uma ditadura militar aqui no Brasil, que eles então estavam protegendo o Brasil, para que o Brasil não se transformasse em um país socialista, certo? A gente vai observar então, durante esse período, nós tivemos 5 presidentes que eram militares. Humberto Castelo Branco, que governou de 64 a 67, Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Tivemos também Emílio Gastarrus Médici, que foi em 1969 a 1974. Tivemos também Ernesto Geisel, 1974 a 1979. E tivemos também João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. A gente vai observar então, durante esse período, a ditadura militar ela vai ser representada com várias características. Se alguém perguntar quais são as características do período da ditadura militar, nós vamos ver que o presidente ele tem um poder concentrado nas suas mãos, poder fortalecido. Nós vamos ver que ele era autoritário. A gente vê que também aconteceu a suspensão dos direitos políticos da população. A população ela não tinha direito civil, não tinha direito de expressão, o direito de falar, o direito de se comunicar foi proibido. Né? Até os jornais, músicas foram proibidas durante esse período. Nós vamos ver que a população também ela perdeu o direito de votar para presidente, governador e prefeito. A gente vê que durante esse período, então, a população ela não participava do sistema eleitoral. A gente vê, então, que durante esse período, a população ela não participava do sistema eleitoral e quem escolhia os políticos eram os próprios militares. Então a gente vê que naquela época a corrupção também não era muito diferente da de hoje não. A gente vê então que existia também
se um político ele fosse contrário aos militares, ele tinha o seu poder cassado. Havia a cassação de mandatos. E a gente vê, por último, que isso era permitido existir em 2 partidos políticos no Brasil, que era, nós vamos ter o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava os militares, e vamos ter o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. Era um partido que era oposto aos militares, mas que não poderia expressar a sua opinião. A gente vê que durante esse período também, a gente pode observar que os militares, para governar o Brasil, a gente vê então que ele censurava, que ele proibia que as pessoas falassem contra eles. Então eles proibiam os meios de comunicação, proibia os meios de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas. As pessoas não poderiam expressar sua opinião por meio desses meios de comunicação. E para controlar o Brasil, nós vamos ver então que os militares, eles criaram leis.